Estamos de volta com mais um Literamake. Os recados iniciais, se você está chegando agora aqui, é importante que saiba que eu não sou maquiadora, eu sou escritora. E o que eu faço aqui é basicamente uma resenha de livros anteriormente lidos, muitos dos quais estão a resenha escrita no bibliofiliacotidiana.wordpress.com. E aqui eu comento, então, estes livros e faço uma pintura facial, uma maquiagem, em função destes livros. Principalmente do projeto gráfico dos livros, das suas capas. Também é importante, curtam o vídeo, curtam os outros vídeos que também já estão no canal. Se inscrevam no canal, recomendem o canal. Só existe uma maneira desse canal crescer, que é todo mundo compartilhando, se ajudando. Porque tudo que eu faço aqui, pelo menos por enquanto, não existe cobrança dos artistas, então a única chance que eu tenho de monetizar esse trabalho é com bastante visualizações, é com bastante curtidas e com bastante inscritos no canal. Combinado? Chega mais. Também, importante, esse recado geralmente eu deixo pro final, mas eu já vou comentar aqui primeiro. Se você gosta do meu trabalho, qualquer contribuição voluntária é bem-vinda através do Pix bibliofilia.cotidiana@gmail.com. Agora, deste episódio, então, é sobre o livro As 9 Páginas de Alberto Silva, de Adley Carvalho. Ele é um autor que eu conheço já tem bastante tempo. Esse livro é publicado por uma editora pequena, Coralina. E eu li ele em 2020 e eu fiz a resenha no Bibliofilia nesta época. Inclusive a resenha se chama Sob Tortura, porque ele se trata da ditadura militar. Mas não é tão simples assim, ele é muito mais complexo do que simplesmente dizer que se passa na ditadura. Bom, para essa maquiagem, eu vou, obviamente, me inspirar no projeto gráfico, como tenho feito com todos. Eu andei pensando e refletindo se eu faria alguma coisa mais teatral. Talvez até o final eu chegue lá. Uma coisa que, não sei se eu já comentei em algum dos outros vídeos, mas caso não o tenha feito, fica aqui o comentário. Eu penso um pouco, quando eu vou começar os vídeos, eu dou uma planejadinha de leve, assim, mais ou menos o que eu pretendo fazer, que produtos eu pretendo passar. Mas a maquiagem em si é algo que eu crio na hora, enquanto eu tô aqui conversando com vocês. E como eu não sei editar, toda a resenha, tudo que eu vou falando aqui, todo vídeo, ele sai exatamente como foi gravado. Então, não existe edição. Se eu falar alguma bobagem, ela vai, paciência. Até porque depois que o trabalho tá feito da maquiagem, para eu refazer, e refazer igualzinho é impossível. Até porque, como eu falei, eu não sou profissional da área. Então, tem uma série de técnicas, etc, que eu desconheço. Não que eu não possa aprender, né, obviamente. Mas como eu não tenho planos de me tornar uma maquiadora profissional, como o negócio aqui é só brincar com a questão da pintura facial enquanto eu comento os livros, nesse sentido eu já tô bem satisfeita com o andamento que eu tô dando, mas o amanhã não se sabe, né? Enfim, o livro do Adley, ele tem uma escrita muito interessante. Me causou estranhamento quando eu comecei a ler, porque o que ele faz? Ele traz o Alberto Silva, que é um dos protagonistas, tem a Yolanda também. O Alberto Silva, ele é um militar, assim, resumindo, a grosso modo, ele é um militar, ele se apaixona pela Yolanda, a Yolanda se apaixona por ele, a Yolanda conhece ele quando ela vai pra cuidar da irmã, de uma irmã que tá doente, e ele desaparece. E, na verdade, quando ele desaparece, o que aconteceu é que ele foi preso pela ditadura. Aqui eu vou fazer só passar o pozinho aqui, fazer um sistema de sombra diferente do que eu tenho feito ultimamente. Vai ser um teste. Eu nunca fiz desse jeito, vou fazer pela primeira vez agora. Então, o Alberto Silva é um militar que foi preso na ditadura sob acusação de ser amigo, de ter boas relações com comunistas. Porque na véspera do golpe, 64, o Brasil era governado
por um presidente de esquerda. E é isso que ele comenta no livro. E por consequência disso, eles falam abertamente sobre sua posição política, porque eu não imaginava que no dia seguinte ter opinião política seria crime. Então o Adley nos leva, ele vai nos trazendo mais para o começo do século para falar um pouco da família do Alberto, que escolhe Porto Alegre como lar, e ele descreve o pôr do sol do Guaíba de uma maneira belíssima. Deixa eu ver se eu localizo aqui, que eu achei muito, muito bonita a maneira como ele descreve o pôr do sol do Guaíba, que é um fenômeno realmente absurdo. Eu já morei lá e posso confirmar aqui. Os últimos raios de sol coloriam de vermelho alaranjado o espelho d'água, num espetáculo singular que, além de encantá-lo, remeteram diretamente ao Tejo. Isso é porque o Álvaro era português, né? O Álvaro é o pai do Alberto. É muito bonita essa imagem que ele traz. Na capa nós temos um laranja. Eu vou tentar passar o laranjinha que tem aqui, mas eu vou dizer para vocês aqui, já até de dica, essa sombra que eu vou usar aqui é da Shein. A sombra da Shein não é muito pigmentada, então a cor não fica muito expressiva, mas tá ficando até de leve. E também eu tenho a questão da própria pigmentação da minha pele, que é muito escura ao redor dos olhos, então isso também dificulta um pouco, porque eu sou uma pessoa branca, muito branca, com manchas nos olhos. Então, aquelas sombras que ficariam bem no meio da minha bochecha, por exemplo, não dão muito certo nos meus olhos. E eu precisaria de um anel de luz do outro lado também, mas não tem como. Por enquanto não dá. E então, nós temos aí uma realidade onde o Alberto vem de uma família muito amorosa, muito gentil, enfim, e ele acaba preso, né, sob acusação de comunismo, enquanto militar. E aí nós temos, assim, acima de tudo, o livro do Adley é uma história de amor, porque mostra toda a saga da Yolanda tentando encontrar o Alberto, tentando resgatar o Alberto dessa situação que ele acabou sendo inserido. E eles tinham se conhecido há muito pouco tempo quando isso acontece. Então tem aquela coisa meio do romantismo. Eu até conversei com o Adley depois de fazer a resenha, em relação a parecer um pouco forçado o romance dos dois. Só que essa história, se eu não me engano, ele me comentou, ela é real. O Alberto, inclusive o nome do livro é As 9 Páginas de Alberto Silva, porque ele faz, ao final, ele faz um relato para denunciar os horrores que ele viveu, né? Daí na Comissão da Verdade, acho que foi. Ele relata os horrores dele, da prisão dele, em 9 páginas. Por isso do nome. Mas eu preciso destacar, tem 2 aspectos principais que eu acho que são importantes de serem trazidos e serem comentados do livro do Adley, que é o seguinte: ele tem uma habilidade narrativa realmente notável, assim, é um negócio que grita aos olhos. E eu comentei até na resenha que me causou estranhamento a leitura no primeiro momento, porque o que ele faz? Ele usa a linguagem da época. Então a gente está acostumado com os livros contemporâneos tendo uma linguagem muito mais
despojada, livre, né? E não é isso que vocês vão encontrar nesse livro. Vocês vão encontrar uma linguagem um pouco mais formal, um português mais rebuscado. Eu diria assim que não fosse o fato de ser proposital, pareceria que o autor é uma pessoa que ainda não tem aquele jogo de cintura com o trabalho dele, que ainda está descobrindo seu estilo, que ainda está explorando formas de escrita, né? Porque quando a gente ganha alguma malandragem, na hora que tá trabalhando a escrita, a gente já não repete esses padrões de uma linguagem mais quadrada, mais fechada. E isso se vê muito, assim, essa preocupação com um português um pouco mais formal, justamente nas pessoas que ainda não têm aquela malandragem de brincar com a linguagem, né? Só que aí entra a construção dos personagens, que é uma coisa que precisa ter muito cuidado, porque às vezes a linguagem muito despojada desrespeita a história, desrespeita a narrativa, desrespeita os personagens. E foi isso uma coisa que me chamou muita atenção, porque é notável que o Adley tem esse domínio. Ele não é nenhum amador. E o fato de ele ter usado essa linguagem mais dura é meramente reflexo do cuidado que ele teve de respeitar o período histórico onde a história se passa e como seus personagens falariam se fossem reais, embora o sejam, mas enfim. Trazendo eles para a vida real, como esses personagens falam, como eles dialogam entre si. Eles não vão falar com gírias na década de 70, eles não vão falar com gírias no começo do século. Então, existe esse cuidado que precisa ser tomado, e claro que o Adley assumiu um risco, justamente de daqui a pouco mais gente ler e sentir o mesmo desconforto que eu senti, de achar tudo muito quadrado. Só que eu tinha consciência, enquanto eu lia, de que se tratava de um respeito à narrativa, ao período histórico da narrativa e aos personagens. Então, esse respeito é uma coisa que eu valorizo muito quando eu leio. É muito importante quando a gente constrói personagens que a linguagem adotada respeite eles. Claro, no caso, ele tem um narrador em terceira pessoa, e isso permitiria um pouco mais de liberdade na hora de escrever. Mas, ao mesmo tempo, a linguagem que ele adota nessa história é a maneira mais profunda que ele tem de nos inserir no período histórico. Então, com essa questão que ele faz de trazer essa narrativa um pouco mais quadrada, um pouco mais formal, ele simplesmente nos traz para dentro da história de uma maneira muito definitiva. A gente se sente lá junto com o Alberto Silva, a gente se sente lá junto com a Yolanda. E isso, para mim, eu considero uma vantagem, eu considero algo louvável de um autor fazer, porque a gente precisa se dar conta. É uma escolha que se faz, tá? Alguns autores preferem ter uma linguagem um pouco mais livre e aberta do que efetivamente respeitar esse período histórico e o personagem. Ele escolheu esse respeito. Eu entendo os autores que preferem, que optam por manter uma linguagem casual, né, coloquial, mesmo que isso desrespeite o período histórico, mesmo que ele esteja colocando gírias ou maneirismos de língua numa história que acontece numa época onde isso era absolutamente inviável. Isso não podia acontecer, né? Então, ele assume um risco e, ao mesmo tempo, ele tem um acerto muito grande aí, porque o risco é das pessoas não conseguirem entender o que ele está querendo dizer. É das pessoas não conseguirem se identificar com aquilo, porque justamente não faz parte do acervo das pessoas, sabe? Aquilo que elas estão acostumadas a lidar, a conversar, né, no dia a dia.
porque é muito importante gerar identificação com o público, tá? É muito importante. Mas, ao mesmo tempo, tu abrir mão da verossimilhança, abrir mão do respeito à narrativa, do respeito aos personagens, ao período histórico, especialmente se tratando de um período histórico tão danoso, né? E ele optou, então, por esse respeito. E isso merece um ponto, assim. Nem que seja só pelo risco que ele assumiu em fazer isso, né? Agora, não só isso, assim. Ele tem... Até na minha resenha, eu comentei que ele fez questão de colocar no livro passagens em que ele explicava a boa índole do Alberto Silva. E na minha crítica até eu coloquei que ele nem precisava ter feito isso, porque na construção que ele fez desse personagem, já era muito claro o quanto este personagem era um sujeito legal, um sujeito bacana. Então, acabou que esses trechos específicos eu achei que sobraram na história. Mas não é nada que desabone a qualidade geral do livro. E ele faz uma questão muito forte de não amenizar os horrores, tá? Eu até, na ocasião, quando eu li o livro dele, eu comentei com ele, eu fiz contato com ele por causa disso também, que eu estava com um livro pronto, já aprovado para lançar, que é o Já Não Somos os Mesmos, em que eu também trabalhava uma questão que não é muito falada, da ditadura militar, que eram os jovens que eram presos para cumprir cota do DOPS. Por que acontece? Quando ele usa o militar preso, ele nos traz uma realidade que não é muito comentada. Porque, pessoalmente, olha que eu estudei bastante a ditadura até para poder escrever o meu livro, pessoalmente eu não tinha essa informação de que militares também foram presos durante a ditadura, devido à sua posição ideológica. E eu não imaginava que militares tinham sido perseguidos, presos, torturados, provavelmente muitos mortos também. Então ele traz um ponto de vista dos horrores da ditadura que eu ainda não conhecia. E eu achei isso super importante. E aí eu contatei ele até para poder comentar que eu também tinha escrito um livro que também era de algo inesperado, assim, que a gente costuma saber das prisões e tortura de militantes, né? E não é o caso nem do Alberto e nem da minha personagem, da Priscila. A diferença é que a minha personagem é ficcional, eu criei ela, assim, não foi inspirada em pessoa real, como foi o caso dele. Mas eu acho ainda interessante também que ele consegue trazer a história do Alberto, da sua família, dos horrores da ditadura, um pouco da própria história do Brasil, dentro desse contexto, e ainda falar de amor. Porque o livro é uma história de amor. É uma história de uma pessoa em busca da sua pessoa amada que desapareceu, né? Porque foi presa e tal. E claro que os horrores não terminam com esse reencontro, porque a ditadura não terminou tão cedo. Aí tem um personagem que eu comento muito na minha resenha. Deixa eu pegar o nome dele aqui. Orlando Ventura. Orlando Ventura é um anão. Ele é descrito como um anão, ele não é exatamente um anão, se eu não me engano. Ele é pequeno, ele é bem pequeno. E ele tem uma importância muito grande na história. E ele tem um desfecho que me partiu o coração. Assim, pra mim foi pesado. Mas é um personagem que eu pedi pro Adley. Eu sei que ele não cumpriu ainda. Ele não me obedeceu. Mas eu pedi pra ele que ele fizesse um livro só sobre o Orlando. Eu vou tentar usar esse roxo, porque nós estamos falando de ditadura, de tortura, etc. Eu vou usar esse roxo aqui. Ele não é muito pigmentado, eu não sei se vai dar certo. Mas vamos tentar trabalhar com ele.
Eu não sei se tá vazando o som, mas tem alguém cortando grama aqui perto. Eu acho que a minha ideia de trabalhar o roxo aqui não vai dar bom. Porque não tá aparecendo nada. Esse aqui não é muito pigmentado. Assim, ó, em termos de maquiagem, as maquiagens da Shein não são muito pigmentadas. Eles botam lá na descrição que é altamente pigmentado. Não é. Eu vou colocar um pontinho de luz no meio da sombra. Só pra ter, né? Porque ficou... O roxinho ficou. Então... Vamos colocar o roxinho, não, o begezinho. Vou colocar um pontinho de luz. Aqui. Também não tá ficando muito. Em suma, eu acho que é importante comentar também que no próprio livro ele traz a questão das consequências físicas e psicológicas do que esses personagens passaram. E é um livro cru, assim, é um livro que ele não tenta passar, sabe, pano na situação. A situação é grave, é real, é séria, é severa, o tema não é leve, e é um livro que eu gostei demais de ler, assim, um livro que me marcou muito. Eu não lembro dele detalhadamente, porque faz muitos anos já, né? Mas era um livro que, quando eu pensei esse projeto, já era um livro que eu tinha em mente, que eu queria trazer, porque ele é muito bem escrito, tem essa questão do respeito à época, a construção dos personagens, então eu achei que era um livro que merecia esse destaque, tá? É um livro que eu recomendo, e acho que até a maquiagem tá ficando adequada à história. Agora vamos radicalizar. O livro é preto. Acho que ficou bem adequado. Relembrando, então, essa é a capa do livro. E, novamente, reforço, as 9 páginas de Alberto Silva é um livro que vale muito a pena ler. Este aqui é o resultado da make inspirada na capa. O begezinho eu tirei do nome do autor e o preto, obviamente, do resto. Então, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, indicar, compartilhar. E quem quiser contribuir com o projeto, o Pix é bibliofilia.cotidiana@gmail.com. Espero vocês para o próximo e até mais!